dia! Estamos de volta, né? Na nossa leitura da Bíblia. Dando continuidade, paramos o que? 2 semanas, né? Mas é porque tô muito intensa, né? Voltamos com toda a força aí. Cheio de trabalhos evangelísticos e capacitações. E o Senhor tem nos usado de tal maneira que para aprender e já colocando em prática. Então a gente deu uma paradinha, tá? Mas hoje estamos de volta. Vamos tentar fazer a semana toda, se Deus quiser. Senão a gente dá umas paradinhas e volta. Mas meta, lembra da nossa meta? Terminar de ler toda a Bíblia, né? E ter aí no YouTube, né? Nosso canal, Ranildes Barros. Você pode entrar lá e se inscrever no nosso canal. Esse canal tem 123 inscritos. Mais visualizações, já tem mais de 2.000, né? Mais de 2.000 visualizações dos vídeos todos somando, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus, porque é um canal simples, é um canal apenas da leitura da palavra de Deus, nua e crua. Você lê junto comigo e o Senhor fala aos nossos corações e a gente compartilha com você, tá? Então corra, pegue a sua Bíblia e vamos ler, dando continuidade, João 11. E ele fica na segunda coletânea da Bíblia, que ela tem a primeira e a segunda, Velho Testamento e o Novo. Então João fica no Novo. Depois desse vídeo a gente vai fazer um outro que é do Velho Testamento, tá bom? Que é Ezequiel, livro de Ezequiel. Então no Novo nós estamos lendo João juntamente com você, e no Velho a gente está lendo Ezequiel, tá bom? Até terminando já o capítulo. Então corra, vamos ler juntos. Ele fala assim: a morte de Lázaro, né? Você já ouviu, né? Falar a morte de Lázaro que ressuscitou. Vamos ver aqui como é que está escrito na palavra de Deus. Isso é importante. Você vê que está escrito. O que está escrito, né? A importância da gente ler aqui com você é isso, para que você veja que está escrito, né? Porque as pessoas podem inventar coisas, mas está escrito na palavra e a gente vai ler, né? Então ele começa assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela. Então Lázaro era irmão dessa Maria, que você também já ouviu essa história aí, né? Que ela lavou os pés do Senhor com um perfume caro e depois enxugou com seus cabelos. Então era o irmão dela que tinha morrido. Vamos ver o que é que aconteceu. Era irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus, estamos lendo 4. Então, João 11, agora versículo 4. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Jesus falando para ela: isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Lembra que a gente já comentou que todos os milagres do Senhor tinham um propósito de mostrar que Jesus era o próprio Deus, que ele tinha todo o poder em suas mãos em cima de qualquer doença, de qualquer coisa. Então, continuando. Então, ele falou assim, que essa morte de Lázaro, né, que eles achavam que estava morto, era para a honra e glória do Senhor. Tem muitos casos aí na internet, na mídia, de tipo de milagres desse que demonstram o poder de Deus ainda hoje. Tem gente que ficou morta aí, que ressuscitou. A gente vê isso ainda hoje, porque o Deus que nós servimos é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Então ele continua fazendo e mostrando que ele é Deus. Amém? Então vamos continuar. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro.
6. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar. Olha só o lado humano aqui, né? Eles como é que a gente fala? Com ressentimento do acontecimento lá, Jesus, não, a gente vai voltar lá. Você, cristão, às vezes age assim como esses discípulos. Não, de mal à morte, não, a pessoa fez tal coisa, não vou fazer mais nada de bom para ela. Muitos de nós, cristãos, fazemos como esses discípulos. Jesus dizia, não, a gente vai voltar lá. E tem um porquê, viu? De Jesus só ter ressuscitado ele no 3º dia, tem um porquê também, né? Passaram-se 2, continuando. Jesus respondeu: Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Jesus falou para eles, para os discípulos. 12. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom? Pergunta deles. Disseram eles. 13. Estamos lendo João 11, agora versículo 13. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural, né? Quando ele disse que ele estava dormindo, ele achou literalmente que ele estava dormindo. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Ou seja, se Jesus estivesse lá no momento, podiam achar, lembra aquele povo ficava atrás de Jesus para tentar derrubar ele o tempo todo? Então, se Jesus estivesse lá, talvez eles achassem que fosse uma armação de Jesus para dizer que ele ressuscitou Lázaro. Aí ele falou, ainda bem que eu não estava lá, né? E nós vamos voltar para mostrar o poder de Deus. Glórias ao Senhor. Continuando, Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Eu creio que um dia eu vou ressuscitar na glória com o Senhor Jesus. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. 4 dias. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para os consolarem por causa da morte do irmão. 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta falou para ele. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Amém. Olha a fé de Marta. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela já estava falando do final do final, né? Que ela sabia, mas que não seria ali naquele momento, ela achava, né? Mas Jesus estava falando do presente, que ele ia ressuscitar naquele momento. Aleluia. Cadê? Não teria morrido no último dia. 25. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Aleluia. Você acredita nisso? Ele perguntou para Marta. Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
28. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria e a sua irmã e lhe disse em particular. Continuando a leitura de João 11 no Novo Testamento. O mestre chegou e está chamando você, né? 29. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Mas chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? E já estava sepultado. Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Aqui, ó, o menor versículo da Bíblia, encontrei. Jesus chorou, tá? É aqui no episódio de Lázaro, né? Quando ele viu que ele estava sepultado. O interessante, gente, eu vou abrir um parênteses aqui para dar uma comentada. Por isso que é bom a gente ouvir pregações, né? Eles falam que naquela época eles acreditavam que a pessoa morria e durante, se eu não me engano, 3 dias, eles acreditavam que o espírito da pessoa ainda ficava ali e pudesse voltar e entrar, né? Daí o porquê Jesus só ressuscitou ele depois de um tempo. Só um momento, porque quando eu fico mandando mensagem atrapalha nosso vídeo, né? Então Jesus ressuscitou ele depois, porque aí não tinha mais a crendice da época de acreditar que o espírito estava lá e entrou de volta. Não tinha mais esperança. Então quando ele chegou naquele momento, e Jesus é Deus, né, gente? É Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio nisso, né? Então todos os meus vídeos você vai ver eu crendo nisso. Então o Senhor, nosso Deus, ele é um Deus que sente as nossas dores. Então naquele momento ali ele sentiu a dor daquelas pessoas e aí ele chorou. Que lindo, nosso Deus chorou. Jesus chorou. Amém? E aí o porquê dele ter ressuscitado só depois de um bom tempo. Por quê? Porque ninguém ali mais acreditaria que aquele Lázaro ia ressuscitar. Porque, na verdade, Jesus veio quebrar todos os paradigmas. Então, havia esperança naquela época dessa ressurreição? Não. Já tinha passado os 3 dias, já estava até fedendo, né? Continuando, estamos lendo João 11. Versículo 35. Jesus chorou, certo? Então as pessoas disseram: veja como ele amava Lázaro. Viram o quanto ele gostava de Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Olha a pergunta dessas pessoas. E até hoje as pessoas agem assim. Mas o nosso Deus é um Deus soberano. E ele faz aquilo que lhe apraz, né? E muitas pessoas ainda hoje não entendem isso. Querem mandar em Deus para dizer o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer, quem ele tem que levar e que ele não tem que levar, quem ele tem que curar e que ele não tem que curar. Deus é Deus, gente. Nós somos criaturas dele. Nós não podemos mandar no Criador. Entenda isso enquanto cristão. Ou até não. Eu não sou cristão, entenda. Deus é soberano. Ele criou tudo. Amém? Então, eles questionando aqui. Aí no 38, Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Chegou lá e mandou eles tirarem. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal,
pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Deus falando para ele. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, fez um pedido a Deus naquele momento. Eu te agradeço porque me ouviste. Ele já sabia que Lázaro estava vivo. Naquele ato lá de quando tirou a pedra, Jesus sabia que Deus tinha ouvido o clamor dele, de pedido de ressurreição do seu amigo. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, vem para fora. O morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Aleluia. Olha só o nosso Deus tremendo. Como é bom ler a Bíblia, né? Como Deus é maravilhoso. Nesse ato aqui de ressurreição de Lázaro, tem algumas coisas que eu queria compartilhar com você, que o Senhor tocou ao meu coração, né? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos admoesta, ela nos diz o que é certo, o que é errado, ela ajuda, ela é um norte para a minha vida e para a sua, quer você queira ou não, tá bom? E ela é a verdade. Então, olha só, nesse ato aqui de Lázaro, uma perguntinha para você que assiste os meus vídeos. Será que Jesus não poderia fazer bum e a pedra explodir? Poderia, né? Jesus precisava que alguém tirasse a pedra? Não. Mas ele mandou as pessoas tirarem a pedra porque é isso que eu quero que você entenda. O que você pode fazer, Jesus não vai fazer por você. Né? Tem um ditado aí popular que diz: como é? Passa por ti que eu te ajudarei, né? É nesse sentido. Então, o que você, como ser humano, pode fazer, Deus, Jesus, não vai fazer por você. Você precisa ter atitude, né? Se eu quero sair da minha morbidez, né? Que eu quero ter algumas coisas, eu preciso ir atrás de um emprego, eu preciso buscar, né? Então, o que você pode fazer, Jesus, Deus, não vai fazer. Então, tirar a pedra era algo humano. Eles poderiam fazer. Eles poderiam ir lá e tirar a pedra. Mas ressuscitar Lázaro, somente o pai e o filho poderiam fazer. E aí eles agiram como um acordo ali. Deus e Jesus. Fazendo para que aquelas pessoas vissem que Jesus era Deus. Todos os milagres que Jesus fez foi para provar para você, incrédulo, para mim, para o povo daquela época, que Jesus era o próprio Deus. Porque só o Criador pode fazer todas as coisas, porque Ele é poderoso, Ele criou. Ninguém mais pode fazer todas as coisas se não for Deus. O diabo, ele tem alguns poderes, mas você que é cristão sabe que tem um poderzinho que o diabo não tem e que Deus tem, que é a onisciência. O que é onisciência, Ranildes? É saber o que você pensa. Tem um salmos que diz que o Senhor esquadrinha nossos corações. Sabe o que é isso? Ele sabe todos os teus planos. Por isso que você não pode enganar a Deus. Se você é um crente de fachada, se você é um cristão porco, um cristão que não faz a vontade de Deus, Deus sabe disso. E você anda em círculos. O que a Ranilde quer falar com isso? Se você não é de verdade, Deus sabe. Eu costumo dizer que tem pessoas que não podem ser abençoadas um pouquinho a mais. Porque se elas forem abençoadas um pouquinho a mais, se Deus der um pouquinho a mais, pronto. Ela não conhece mais nem o vizinho da rua. Ela não pisa mais nem no chão. Então precisamos ter pé no chão. Com dinheiro ou sem dinheiro, precisamos ser humildes. Né? Precisamos ser crentes autênticos.
Eu sei que é difícil, gente, como é difícil amar quem odeia a gente. Como é difícil ajudar quem passa a perna na gente. Meu Deus, isso é um terror. Mas é bíblico, nós precisamos. A palavra de Deus diz que nós não vamos amar todo mundo, mas nós precisamos respeitar, né? Precisamos, eu quero lembrar o versículo aqui, como é que diz? Suportai-vos em amor a mim. Então, por amor a Cristo, a gente tem que suportar tudo. Até as pessoas que nos pisam, nos massacram. A gente tem que ter o olhar cristão, de piedade, de amor. Por mais que aquela pessoa mereça uns bufetes ou qualquer outra coisa do mundo, né? Não mereça. Às vezes as pessoas nem entendem, né? Quando a gente se esforça para fazer isso, tu é uma besta mesmo. Tu acredita em tudo, né? Tu acredita em Papai Noel. Tipo assim, né? Então, mas nós como cristãos precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos apostar, né? Porque Jesus conhece o coração. Então, Jesus aqui nessa passagem de Lázaro, quando ele manda as pessoas tirarem a pedra, ele quer dizer para você que está assistindo esse vídeo, para mim, que o que você pode fazer, o que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Deus só vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Entendeu? A lição de hoje, glória a Deus, né? E terminando, né? 45 até o 57. O plano para matar Jesus. Cara, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. E aí ele já estava planejando para matar Jesus. E é assim que a gente vive, né? A gente tá ajudando e o cara tá tramando, ou a mulher atrás da gente. Jesus passou tudo isso. Você não é melhor que Jesus, né? Então a gente vai passar esses conflitos, né? De ajudar quem não merece, né? Como a gente fala. Mas tenha a visão e o coração de Deus. Lembra de Jesus naquela cruz. Ele olhou para a multidão que estava mandando crucificar, fazendo horrores. Ele disse: Senhor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Vamos imitar o mestre, amém? Continuando, 45. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Então, através daquele ato de Jesus ter ressuscitado Lázaro, muita gente acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Os fusqueirinhos de ação estavam ali, né? E foram logo contar para os fariseus. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: o que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Como diz o outro, precisamos parar ele, né? Tá demais já. 48. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Todos iam acreditar. Olha só que mente diabólica, né? Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. 49. Só pensando neles. 49. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Então eles achavam, e aí, é melhor a gente matar ele do que a gente perder tudo, né? Olha só o plano deles. 51. Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo. Quem estava falando através dele? O diabo. Mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. Ou seja, Jesus ia ser um mártir. Melhor a gente matar ele e dizer que ele morreu por todo mundo, né? Só que tiro saiu pela culatra. 52.
E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto e uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com os seus discípulos. 55. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus no pátio do templo, perguntavam uns aos outros: o que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? 57. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. Olha só. O nosso Messias, o nosso Salvador, estava sendo meio que procurado, né? Como ele falou, eu tô aqui, não me prendo porque não era o momento, né? Mas para você ver que Jesus, né? O pessoal diz, se Jesus, que era o Filho de Deus, foi perseguido, imagine eu, né? Então, se coloque no lugar de Jesus. Jesus fazia o bem e estava sendo crucificado por trás o tempo todo. A nossa vida é assim. Mas lembre-se da cruz. Senhor, Deus, perdoe eles não sabem o que fazem. Lembre disso. Você que é cristão, se diz, bate no peito, diz que aceitou Jesus e tal. Você precisa ter essa atitude. Porque se você não tiver essa atitude, você está mentindo para si mesmo. Você não é crente, é nada. Que a gente precisa matar o nosso eu. O nosso eu quer matar, né? Como eu falei ontem, lá na EBD. Né? Se de repente um cara matou minha filha, qual é a minha atitude enquanto ser humano? Querer matar ele também, né? Mas a atitude enquanto cristão, filho de Deus, que se diz que já aceitou Jesus, que é uma nova criatura, não pode ter esse pensamento de querer matar e fazer justiça, não. A justiça é de Deus. Eu vou chorar aqui, vou ter que perdoar, né? Dar um tempinho para me digerir, mas eu vou ter que perdoar para que realmente o amor de Deus possa realmente se fazer presente, né, na nossa vida, porque senão de nada adianta, né, pregar aqui e não agir de tal forma. Amém? Então vamos orar nesse momento para terminar o nosso vídeo de João 11. Lemos João 11 da Bíblia Sagrada, um capítulo. Nossa meta é ler um capítulo. Eu acabo lendo 2 por dia, né, porque eu leio o novo e o velho, tá bom? A nossa meta é devagar, né? Esse final de semana a gente teve esse estudo também com a nossa missionária Patrícia, que nos admoestou a termos uma vida autêntica mesmo, né? E é difícil, viu? A leitura da Bíblia, porque o inimigo, ele não quer que a gente leia, né? O inimigo não quer que você saiba que Jesus tem poder sobre todas as coisas, que ele ressuscitou no passado e que ele pode ressuscitar ainda hoje, que ele veio nos buscar, que há uma vida além da... O diabo não quer que você saiba nada disso, mas você fica sabendo quando você lê a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus nessa vida. Amém? Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por mais um dia, mais um final de semana. Estamos quase na metade do mês de julho de 2020, Senhor, e até aqui tu tens sido comigo, com a minha família. Obrigado. Obrigado pela nossa vida, nossa saúde, tudo que tu tens me dado, Senhor, nesse ano. Eu não mereço nada, Senhor, mas tu tens honrado a nossa fidelidade e eu só tenho a te agradecer. Nada, Senhor, que eu faça nesse mundo vai pagar aquilo que tu fizeste naquela cruz por mim, Senhor. Muito obrigada pela salvação em Cristo Jesus. Creio, Senhor, em cada palavra que estou lendo na Bíblia Sagrada, que o meu ouvinte, Senhor, possa crer que existe um Deus
que criou todas as coisas, que governa esse mundo, que faz aquilo que lhe apraz. E te agradecemos, Senhor, pelo amor que Ele tem por cada um de nós, porque mesmo que a gente não mereça, que a gente seja um ser humano miserável, desgraçado, diz a palavra, mas assim mesmo, Senhor, Tu nos perdoa, Tu nos ama, Tu nos dá uma esperança de mudarmos, de sermos melhor. Ah, Senhor Jesus, Você, como dizem aqui, é o cara no sentido de ser o homem, Senhor, o ser que tudo pode. Te agradecemos porque a Tua palavra nos mostra, Senhor, o Teu poder. A Tua palavra confirma que Jesus era o Filho de Deus. Que daqui a pouco a gente vai ler, Senhor, que Jesus foi para o lado do Pai, que Ele deixou aqui até que Ele volte, o Espírito Santo. Creio na Trindade, Senhor. Creio no poder da oração. Creio no poder da cura, Senhor. Libera a cura a todos aqueles que estão doentes, não só da carne, Senhor, mas da alma, Senhor. Sara as almas, sara as feridas, Senhor, do coração, da mente. Restaura, Senhor, transforma todas as histórias de todos aqueles ouvintes que vão ouvir. Tira, Senhor, todo o orgulho, toda a soberba, que eles possam, Senhor, se humilhar diante de Ti, Senhor. O perdão, Senhor, o pedir perdão e o perdoar é algo divino, é algo que liberta, Senhor. Libera o perdão e para as almas aflitas, que eles possam, Senhor, perdoar e ser perdoados, assim como o Pai Nosso nos ensina, que assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, Tu também nos perdoa. Muito obrigado pela existência de uma esperança que é Jesus, que morreu por nós naquela cruz, e o Seu sangue é, Senhor, ainda hoje, a única coisa que pode perdoar os pecados, qualquer pecado. Te agradecemos pelo ato da cruz. Em nome de Jesus, eu te oro, te agradeço por tudo. Amém. Um beijo. Daqui a pouco a gente tá aí de volta para, junto com você, ler o livro de Jeremias, tá bom? Um beijo. Boas férias aí. Fique em casa. Tchau.